Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni e hoje eu vou falar sobre muitos dividendos aqui, mais de 4% que a Graziotin vai anunciar, não hoje, domingão, dia 23, nem amanhã, dia 24, mas sim dia 25, é a data corte. Então esse é um vídeo, entre aspas, excepcional aqui de fato relevante, porque a agenda de dividendos para a semana que vem está recheada. E o principal recheio, o destaque desse vídeo aqui é para CGRA4, pessoal, que vai ter data corte dia 25 de junho, tá? 25 de junho, pagamento dia 31 de 12 de 2025, bem verdade. Então até dezembro de 2025 você vai receber R$ 1,10, mais de R$ 1 por ação, líquido R$ 1,10. O valor atual da ação está em torno de R$ 26,80, então o yield é de 4%. Tá? O lucro por ação de 4,5 praticamente, PL de 6 e o preço sobre o valor patrimonial de 0,63. Então aproveitei esse super dividendo para comentar um pouquinho sobre essa empresa que é fora do radar. É um grupo, na verdade, que vai de vestuário com força lá no Rio Grande do Sul, com certeza será impactado aí por todas as movimentações de reconstrução pós-enchentes, tá? Será sim impactada, mas que também tem recentemente tentáculos no agronegócio. Sim, Graziotin aí vem numa evolução forte no tempo, como a gente vai falar aqui no vídeo de hoje para vocês, e que vai além, tá, do mercado de vestuário, além da terra lá do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, Porto Alegre, etc. Beleza? Então o papo de hoje vai falar um pouquinho sobre Graziotin, tese de investimento, a parte curiosa aqui do agronegócio que a empresa tem, tanto na floresta como também aqui no plantio de soja, milho e algodão. Vamos falar sobre os múltiplos, vamos falar sobre dividendos? Sem dúvida nenhuma, a gente vai comentar sobre os dividendos, múltiplos de valuation, e a gente vai terminar lá falando quem investe na companhia, se é tão fora do radar assim, se bateu o CDI e o IMAB, e por fim, a grande dinâmica dela de uma empresa redondinha, não é de forte crescimento, mas redondinha, e a gente vai comentar sobre a ordinária, que tem pouca liquidez, as duas têm, mas a ordinária menos, e depois a preferencial, essa tem um pouco mais de liquidez, e aí a gente tem um bom alvo, um bom upside em um ano difícil da bolsa. Acho que pode estar no seu radar aí a Graziotin. No mais, disclaimer na tela, pessoal, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNP e técnico, e você está aqui no Clube dos Dividendos. Considere se inscrever se você gosta de teses de investimentos, apresentação de companhia, atualização operacional ou fato relevante como é de hoje, um dividendo aí fora do radar, talvez. Muito bem, pessoal, a Graziotin é um grupo, principalmente o grupo ali que a gente está olhando para vestuário, tá? Então a gente vai ter a Graziotin, a marca própria, a Total, a Por Menos, a Franco Jorge e a GZT. Tá? Ela também tem um shopping, tá? Tem um boulevard barra shopping, dependendo da cidade que você mora, você vai considerar um shopping. Se for uma cidade muito grande, você vai considerar um boulevard ali, tá? Um centro comercial, se assim preferir, tá? Da composição de vendas é bem equilibrado ali, talvez a Franco Jorge seja algo mais específico, nichado, mas Graziotin, Por Menos, Total, GZT vão ter ali vendas estáveis, tá certo? A gente olha para o crescimento trimestre a trimestre, a companhia reporta, não só o que inaugurou, mas o que fechou e se teve alguma mudança também de local, tá? Então a companhia não tem um crescimento vertiginoso, tá? Não é um crescimento vertiginoso, a gente vai ter acesso a esse crescimento por esse gráfico aqui. A gente percebe que o intervalo durante e pós-pandemia foi o mais volátil, 2020 e 2021 aqui, tá? Mas depois a gente, praticamente agora, ou depois, se assim você preferir, a gente está num retorno à média aí dos resultados da companhia. Importante dizer, sede, pessoal, da Graziotin é no Rio Grande do Sul, tá? O centro de distribuição, o centro administrativo é em Passo Fundo, principalmente aí dos artigos de varejo, olhando para o setor de vestuário. A gente vai olhar para a capilaridade dela fora do estado gaúcho, lá na Bahia, por exemplo, na parte do agronegócio. Tá? A gente já chega lá, tá? Mas antes, o centro administrativo era sulista, gaúcho e o de distribuição de roupas também. Tá? Isso é importante se colocar. Crescimento vertiginoso, empresa familiar, crescimento que eu digo de incorporação de novos negócios. Então a empresa começa lá em 1922, tá? A família chega aqui em 1950, é a primeira loja atacado, e aí ela vai construindo todo o seu crescimento dentro do setor de vestuário, tá? E também aqui nós temos Total, que é o material para construção.
Então veja que uma companhia que aos poucos foi diversificando, tá? Foi diversificando bastante, tá? Então moda, vestuário e bazar nos anos 80, de repente pula aqui ou ganha, né? Compra, né? A Total, materiais de construção em 1984, 85 por menos é o vestuário mais acessível, lojas de centro de cidade, né? Franco George, essa aqui moda masculina, mais específico, nichado. Grato, agropecuária, aqui a gente já chega lá, tá? Aqui é onde ela expande o território. Negócios agropecuários a gente já chega lá. Que mais nós temos de diferença aqui? Graziotin, o Centro Shopping Graziotin, tá? E também a criação da financeira. Já vai dar uma olhadinha para o ciclo de inadimplência da companhia, tá? E aí a Floresta Graziotin vem em 2016, e-commerce 2018 e aquisição da Fazenda Santana, aí muito provavelmente para Grato, modernização, e-commerce, blá blá blá. E lançamento da rede GZT veio em 2020. Então é uma companhia que sim, tem evolução, alguns pontos fora da curva, né, do setor de vestuário, a Total, tá? E a Grato, né? São dois empreendimentos aí totalmente diferentes, da Por Menos, da Franco George e da própria Graziotin, tá? Então, e o shopping que ela administra, ou centro comercial, se assim você preferir. Tá? Então não é uma empresa tão simples de se acompanhar, de um mero centro de distribuição, tem outras capilaridades dentro do mercado da financeira, né, que está principalmente conectado aos varejos ali. A inadimplência teve pico em março de 2023 para o crediário. Tá? A inadimplência do CDC aqui teve pico um pouco depois, em dezembro, né, ou pelo menos a gente imagina que seja um pico, tá? Em dezembro de 23. Tá? Do CPP teve o pico em junho de 2023, da inadimplência, bem mais alta aqui, inclusive, a do CPP, tá, pessoal? Aqui, olhando para esses tipos de inadimplência, no geral, tá, é uma companhia que deve estar olhando, né? Se a gente ler aqui um pouquinho do comentário, o crédito mais criterioso tem refletido positivamente nas operações de crédito direto ao consumidor, o CDC, desses que eu comentei abaixo, e crédito pessoal, nas quais observamos melhorias ou estabilidade nos índices. O governo deu uma força, principalmente na parte de varejo, tá? E as companhias pós-2023, pós-2022, né? Que já a economia começou a dar uma desacelerada, ficaram mais criteriosas, segundo a companhia, mais conservadoras na gestão de crédito. Então, a safra do crédito, tá? Ela demora para se extinguir, para dar uma segurada. Me parece que 2024 e 2025 nós já vivemos um conservadorismo em várias empresas no que tange crédito. Ninguém está ali facilitando o acesso a crédito pós 2022, mais ou menos ali. Tá certo, pessoal? Então a gente tem aqui nas linhas de crédito da companhia, todos marcando topo, ou já marcaram topo. A perigoso aqui é o CDC, tá? Que é o crédito direto ao consumidor. Tá? Esse cara aqui tá um pouquinho ainda sem sinal de que vamos parar, mas os outros dois já vêm há tempos aí segurando um pouco o reggae. Isso é importante, mas receita para a companhia. Tá? Menos inadimplência, sem dúvida nenhuma. Já o que vai além do cenário aí de varejistas, tá, pessoal? Varejistas de vestuário, né? A gente tem no município do Rio Grande do Sul ainda de Piratini, tá? Uma área onde ela planta pinos. Então aqui fornece pinos aí para a Irani, fornece para a Klabin, talvez. Então a companhia vende toras, tá? Isso começou em 2016. Tá, com o objetivo de segregar o cultivo e a extração de madeira pela floresta Graziotin. Então, uma boa floresta a companhia tem, a empresa tem por objetivo a exploração das florestas mediante a plantio de mudas, poda, corte e beneficiamento de madeiras e venda no mercado interno e externo. Tá? Então, aqui uma parte diferente de contexto da companhia. E a Grato, né? A Grato que vai lá para a Bahia, vai ter plantio de soja, milho, algodão e feijão, tá? Então, com certeza você vai estar distante da parte de vestuário ao analisar a Grato Agropecuária, que faz parte do grupo Graziotin. Beleza, pessoal? Então, é uma companhia fora do radar? É uma small cap, sem dúvida nenhuma, que tem caixa líquido ou muito próximo disso, tá? Gera ali lucro ano contra ano, não é um crescimento robusto, ela tem spikes de lucro que nos indicam que o repasse de inflação é bom. Então, 2019 deu uma pegadinha na inflação, bom. 2021, mesma coisa, e 2022, rebote. Agora a gente vê um ciclo de baixa no lucro, mas ainda assim, margens com 2 dígitos, tá? Margem líquida de 2 dígitos de 2015 para cá, lucro em 2015, lucro em 2016, ou seja, ano de recessão e recuperação, lucrou, ainda assim com margem acima de 2 dígitos,
Fluxo de caixa positivo, somente 2021 foi negativo. O restante foi todos positivos. Então, é uma empresa que, quando você olha para o histórico da base acionária, eu não vou trazer nesse vídeo, mas eu cheguei a observar, é uma base acionária intacta. Então, não tem follow-on, debêntures localmente, debêntures tudo bem, mas follow-on não. Então, você não é diluído, acionista minoritário, tá? Apesar de ser uma empresa tão fora do radar small cap, trata bem e não ser novo mercado, né? Tem preferencial e ordinária. Um payout estável, né? Dos seus 30 a 45 em momentos de estabilidade, tá? Desde 2021 vem performando dessa maneira. Então, assim, uma empresa que na matemática, bacaninha. E que tem, na semana que vem, a sua data corte. Então, anotem, dia 25, data corte, pagamento até dia 31 de dezembro de 2025. Tá? É o valor de R$ 1,10, certo, pessoal? R$ 1,10 aí o dividendo dela. A Graziotin, que nos seus múltiplos vive aí 6 vezes PL, o dividendo de 4% vai aumentar, né? Vai aumentar não, agora ganhou 4,10, só que isso deve ser pago ano que vem. E 63 aí de PVP, o que é muito bom, né? 0,63 caixa líquido. Quando a gente olha para o histórico de dividendos, pessoal, é uma companhia que tem um bom histórico. Tá? 2024 aqui, por exemplo, se a gente somar, tá, o dividendo agora pago de 1,10 mais o interesse, né? O dividendo de 2024 já soma 2,30. De 2025, nós já temos esse 4,10%, que é o que eu acabei de anunciar. Tá? O pagamento deve ser, muito provavelmente, em 2025. Tá? Quando a gente olha para o histórico aqui, detalhado nos dividendos, e esse gráfico é muito importante, pessoal, que a gente contempla aqui 2014 a 2025 já, com esse dividendo que eu estou anunciando agora para vocês, e estabilidade, tá? Então, apesar de ser uma empresa small cap, varejista e com braços aí no agronegócio, empresa extremamente estável nos dividendos. Tá? Ano passado, nesse mesmo período, ela divulgou o seu dividendo um pouquinho maior. Dia 22/6 de 2023, ela divulgou R$ 1,21, 4,5. Esse ano está 4,10. Está caindo, um ciclo de baixa, mas ainda assim um ciclo muito positivo de dividendo. Concordo? E aí, ela pagou em maio, tá? Então, assim, no comunicado tá lá até dezembro de 2025, certo? Mas a gente pode ter o pagamento feito em maio do ano que vem. Mas ainda assim, é ano que vem, esse ano aqui, ela já soma aí os seus R$ 2,30. É um baita dividendo. Se você quiser, você pode brincar aqui com o preço teto para um ano, que é de 4, usando 4%, 4,10% de yield, ou o preço teto de 5 anos, que aí engloba pré e pós-pandemia. A gente tem aí um 4,10 a 6,5 de yield, tá? Acho que vale a pena, principalmente se a ação de repente ceder 10%, 15%, esse yield vai aumentar e vai entrar no seu radar com certeza. Nos últimos 12 meses, está caro, o preço teto é R$18. Mas a média líquida dos últimos 5 anos coloca o preço teto a R$30, R$30, R$35. E aí você tem 13% mais ou menos de margem. Tá? A empresa, a gente vai olhar no price action, está lateralizando. PVP só esteve pior que o momento atual em 2015. E não há recessão, pelo menos no radar, certo? Então, assim, valuation barato, dividendo caiu um pouquinho, peronomútil, ainda é um dividendo robusto. Data importante é junho, então já anotem aí, sem dúvida nenhuma. Né? Acabei não falando, mas ela teve ano passado, por exemplo, datas cortes em junho e setembro, tá? Perdão, 2023 aqui, junho e dezembro. 2 dividendos acima de R$1, 2 dividendos acima de 4%. Então, o próximo é dezembrão. Então, já anotem aí. Quem está investindo pesado na companhia é o Credit Suisse, tá? Tem bastante posição, 13,5%. A Vocan ou Voquin, investimento com 5,5%. A Portofino com 2%. A Quantitas com 1,7%, Banrisul 1% aproximadamente, Tática com 0,27% e a Fundamenta com 0,26%. Ou seja, está fora do radar nosso, pessoal, de pessoa física, mas tem fundo grande, Credit Suisse com mais de 10%, 13,5%, e uma pancada aí de fundos brazucas aqui, a Vulcan, Portofino, Quantitas, Banrisul, Bancão, está investindo, tá? Foi um bom investimento no longo prazo? Foi um belíssimo. De 2003 para cá, pessoal, a Graziotin, já contando os dividendos, subiu cerca de 3.800% contra 1.250 do IMAB, 740 do CDI. Então, sim, foi um bom investimento. E, por fim, eu finalizo com a análise gráfica, começando com a ordinária, que tem baixíssima liquidez, pessoal. Esse dividendo pressiona os preços? Muito provavelmente. Deve pressionar, certo, pessoal? O desconto para o ano vai estar dos 23,84 e é sempre bom diminuir R$1 aqui. Então, dos 22
R$20,70, R$20,60 é o desconto para ordinária. R$21,60 é o desconto para ordinária. Tá? O alvo aqui, R$28,20, R$32,70. Porque esse gráfico vai ser ajustado, eu utilizo o gráfico ajustado. Então a gente está mais ou menos no meio do caminho. Não é nem o caro ali dos 28, 32 e nem o barato dos 22, 23 ali, aproximadamente 21, 22,5. Então você pagando 26, tá no meio do caminho, quer aproveitar taticamente esse dividendo, né? Você vai ter ali no ano que vem a receita. Agora é o direito, você vai adquirir o direito, certo? Então não veja acompanhando o price action descontado nem caro, tá no meio do caminho. Já a preferencial que tem um pouquinho mais de liquidez, opa, essa já está um pouco mais descontada, tá? Porque o desconto dela nos 26,64 e 24,75 vai tirar R$1,10 aí, vai para os 25,50, para os 23,65, tá? Depois 22 a 21,90, 21,40 vão ser os próximos descontos para o terceiro trimestre e o alvo, tá? A gente tem aqui 29,40, 29,82, tira R$1,10, tá? 28,72, 28,30, tá? R$29,96 aproximadamente seriam ali os alvos para a Graziotin. No frigir dos ovos, para quem aporta na companhia, vê um retorno dos fundamentos do pré-pandemia, um dividendo estável, uma alavancagem baixa, ou seja, uma empresa preparada caso venha uma recessão, por exemplo, que é o que muito provavelmente vai acontecer com as operações ou com a força do comércio porto-alegrense, principalmente, né? Gaúcho. Então, você esperar por um resultado ruim no segundo tri, não sei se captura tudo, mas no terceiro tri com certeza, normal, pessoal, é de se esperar, tá certo? Agora, a companhia não vai precisar fazer follow-ons, não vai precisar, né, abrir ali, não vai. Vai conseguir, na minha opinião, tirar de letra. Será um momento difícil, onde provavelmente o valuation vai ficar esticado, porque o lucro cai, o preço continua por causa dos dividendos, por causa do valor percebido da companhia, mas aí aos poucos, tá, o valuation volta ao normal. Então eu diria para vocês que a Graziotin é candidatíssima a continuar aqui mais 2 trimestres, um trimestre pelo menos, contida, lateral, sem tendência de baixa, sem tendência de alta. Por isso que é legal você, se aporta para o longo prazo, olha, vai iniciar a semana que vem, quanto mais próximo dos 24,75 aqui, mais barato fica. Quanto mais próximo dos 29,40, mais caro ela fica. Terça-feira é a data corte, dia 25. Então, dia 26 o gráfico vai estar ajustado, com essa graninha já ajustada nos preços aí, certo? Pessoal, fora isso, convido a todos a assistirem os outros vídeos aqui do canal. Tem vídeo da Itaúsa, da Auren, da Jalles, da Semig, da Simpar, tá? Da CSN, da BMG, da Gerdau, da Home, a Magazine Luiza, Ibovespa, cenário macro, renda fixa, Vale. Convido a todos a assistirem aqui os vídeos do canal. No mais, um grande abraço. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.